A gente vai conversar agora com o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, a quem agradeço mais uma vez pela participação. E a gente começa sobre essa polêmica toda envolvendo a Sputnik V. A Anvisa barrou, por enquanto, essa vacina. Por que isso aconteceu? Agradeço mais uma vez sua participação. Bom dia. Bom dia. A gente vem conversando com o pessoal da Rússia e com a União Química desde o ano passado, né? Inicialmente a estratégia era fazer estudos aqui no Brasil com essa vacina e depois mudaram a estratégia para esse tipo de importação excepcional. Essa importação excepcional é baseada na aprovação de outras agências fora do Brasil, mas o fato é, os dados que foram apresentados para a gente trouxeram informações que geraram muitas incertezas e muitas dúvidas. E é por isso que a gente identificou na segunda-feira todos os pontos pendentes e sugeriu a não aprovação da importação nesse momento. Importante ficar claro isso. Com os dados que nós temos até o momento, não é possível recomendar. Mas isso não significa que a vacina está inviabilizada de qualquer forma. A Anvisa recebeu há poucos dias dados sobre o uso da Coronavac no Brasil, né? Quanto tempo demora para surgirem os anticorpos, a quantidade de anticorpos, tudo isso está nesse estudo, nesses dados que foram entregues à Anvisa. Já dá para você adiantar alguma coisa em relação à Coronavac? Quais são os resultados aqui no Brasil do uso dessa vacina? Bom, a gente recebeu na sexta-feira, o prazo é 10 dias para a gente fazer essa avaliação e a gente precisa desse tempo porque são dados bastante robustos, informações que são importantes, né? A gente ainda não tem nenhum parecer sobre isso, mas esses dados são fundamentais justamente para isso, Lacombe, para que a gente possa saber quanto tempo dura, quantas vezes a gente vai precisar vacinar, numa eventual discussão de terceira dose, numa eventual discussão de vacinação anual. Esses dados de imunogenicidade que foram apresentados são fundamentais. É por isso que a gente vai proceder com a análise agora e acredita que até antes, se tudo der certo, a gente consegue se manifestar sobre isso. Ô, Gustavo, e qual é a sua percepção em relação a esse mesmo assunto? Não sei se outras agências sanitárias ao redor do mundo, a FDA ou a EMA, já receberam dados também sobre as vacinas administradas em seus respectivos países ou regiões. Justamente sobre isso, em que prazo terá que ser dada uma nova dose? A Pfizer já falou, talvez, na possibilidade de uma terceira dose, porque parece que depois de 6 meses da vacina, a eficácia já começa a cair um pouco. Tem as novas variantes. Como é que você imagina esse quadro de vacinação passar dessa primeira etapa em que todos os brasileiros sejam imunizados? Pois é, a vacinação efetivamente começou esse ano, né? Final do ano passado, esse ano no mundo. Então, os dados ainda são muito recentes para a gente fazer extrapolações. Eu acho que essa ideia, assim, de que estamos acompanhando os outros países é feita. Nós fazemos reuniões quinzenais com as outras agências reguladoras justamente para discutir esses pontos, né? O quanto efetiva está sendo as vacinas, né? A gente tem monitorado aqui no Brasil isso também. Casos de pessoas que foram vacinadas e desenvolveram Covid. Quanto tempo depois da vacinação isso acontece? Se existe anticorpos presentes ou não? Se está relacionado à variante ou não, todas essas são perguntas que estão sendo estudadas por nós, junto com pesquisadores, com outras agências reguladoras. Tudo isso vai compor um conjunto de informações que vai trazer essa ideia. Precisamos vacinar frequentemente? Qual frequência? Existe preocupação com variantes ou não? Então, esses dados ainda estão sendo gerados, por isso que não dá para adiantar um posicionamento final nesse ponto.